Salve, minha rapaziada, beleza? Eu sinto que eu já fiz alguns vídeos nesse cenário com essa roupa, mas eu peço perdão porque tá muito frio. Eu tô com um problema que eu tô falando meio estranho ultimamente. Eu não sei, talvez eu vou precisar ir num fono, mas isso não é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo também já começou completamente errado, não teve gancho, não teve porra nenhuma, porque basicamente não vai ser tão elaborado, vai ser só mais passando pelo. Vai ser só passando pelo que eu consumi nesses últimos dias, que eu acho que faz sentido compartilhar. Então, pra ser sincero, eu tô fazendo uma parada pela primeira vez na minha vida, que é ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Então, o primeiro é esse aqui, ó, que eu acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida, A Coragem de Não Agradar. E o segundo tá em algum lugar, que é Hábitos Atômicos. E, tipo, por mais que eles não falem da mesma questão, chegou em um tema que eu tava lendo nesse livro e naquele ali de maneiras diferentes, só que falavam sobre a mesma coisa. Essa coisa é pertencimento. E o porquê nós, como seres humanos, moldamos nossa vida com base no pertencimento para pertencer em um grupo, né? E como nós sempre pertencemos a, a um grupo, no caso, esse livro, ele vai trazer que a gente pertence, de certa forma, ao mundo, ao universo, à Terra. E por a gente pertencer à Terra, nós meio que vamos estar sempre com a possibilidade de encontrar algum lugar que vai poder nos agradar, né? Justamente o que o outro fala, trazendo para a questão dos hábitos, é que muitas vezes nós temos atitudes, nós temos ações, nós temos pensamentos e principalmente comportamentos que vão levar a construir hábitos muito por conta do grupo que a gente pertence, ou melhor, do grupo que a gente gostaria às vezes de pertencer. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a gente se torna um reflexo de ações, de pensamentos, de ideias que não são 100% geradas por a gente. São um resultado do que aquele grupo que a gente pertence gerou. Então, a gente tem um comportamento muito voltado a buscar este pertencimento, porque ninguém quer ficar sozinho, ou pelo menos não deveria querer ficar sozinho. Justamente por não querer ficar sozinho, a gente muitas vezes tira da nossa identidade, tira às vezes dos nossos próprios objetivos, das nossas opiniões, para colocar no que faz sentido para o grupo. Então, um ponto que eu achei interessante é que, assim, depois que a gente pertence ao grupo, a gente busca alcançar destaque no grupo. Mas enquanto a gente não está pertencendo àquele grupo, a gente não vai buscar o destaque. A gente vai buscar, às vezes, só pertencer. Um exemplo que ele deu, que eu achei muito foda, é que, tipo assim, os gorilas, né? E aí você fala, são os seres humanos. Beleza, tipo, não são os seres humanos, tá, são os gorilas, mas dá pra, como estudo, levar em consideração. O que acontece? Os gorilas, eles também têm tribos, e aí uma tribo X, ela aprende a descascar nós de uma certa maneira que a outra não tem. Se por algum acaso tem algum conflito, e aí um membro da tribo que sabe essa técnica vai para outra, ele deixa de destacar, de usar essa técnica justamente para continuar pertencendo ao grupo. E se a gente for voltar, faz muito sentido ter essa questão de pertencimento, porque nós, né,
na época que a gente era muito primitivo, se a gente não pertencia a um grupo, a gente provavelmente ia morrer. A gente ia morrer de fome, a gente ia morrer caçado, a gente ia morrer de frio, a gente ia morrer por falta de recursos, mas a gente também fica vulnerável se a gente não pertence a nenhum grupo. E eu achei muito interessante porque, por mais que sejam abordagens completamente diferentes, um livro está falando mais da questão de como o pertencimento ele é importante e ele também influencia as nossas questões, que é a parte dos hábitos e tudo mais, e o outro traz o pertencimento meio que você pode pertencer ao que você quiser, e muitas vezes você acaba pertencendo a certas coisas por não ter coragem e não conseguir ir atrás do que você realmente quer fazer parte. Fez muito sentido para mim tantas abordagens, ambas abordagens, e eu achei interessante compartilhar com vocês, porque, como eu disse, tipo, não é algo que normalmente eu faço. Eu não lia no passado, eu comecei a ler esse ano e sempre lendo bem no meu ritmo, bem devagar, o que eu acho que é o ideal se você está começando a ler, até que chegou um ponto que eu consegui organizar melhor. Então, Hábitos Atômicos eu leio de manhã e de noite, e A Coragem de Não Agradar eu leio durante o dia, nas pausas do café, e principalmente quando eu tô indo presencial. Então, essas questões de tipo, tá de certa forma conseguindo colaborar duas leituras é uma vitória para mim. E outro ponto que eu queria trazer para vocês, mas aí é totalmente assim, foda-se, uma parada que eu comecei a fazer, principalmente nos Hábitos Atômicos, nesse aqui eu ainda tenho um pouco de dó, é grifar, né? Então eu comprei esses dois marcadores aqui para poder destacar as partes que eu achei mais importante para depois continuar fazendo o estudo, né? Não adianta eu ler uma vez, em uma tocada, em sei lá, um mês esse livro e achar que eu vou conseguir adquirir todo o conhecimento e tudo que foi falado. Eu vou precisar, em certos momentos, revisitar aquilo para ver se eu consegui implementar na prática ou o que eu posso voltar a trabalhar. É o que eu disse, esse aqui eu ainda não consigo porque eu tenho dó de mexer, enfim. Como próximos livros, eu já vou falar o que eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo, o próximo livro que eu vou estar lendo é Meditações, do Marco Aurélio, porque eu comprei a box de livros históricos e eu acabei não lendo, e eu acho que eu deveria ter parado e lido esse livro. Vou tentar achar o melhor momento para ler ele. E outro livro que eu tenho ali, que eu não li, mas ele tá no tópico que eu acho que vai ser o meu próximo. Eu sinto que eu deveria ir para Dostoiévski, tá? Mas eu acho que eu vou para Confissões de Santo Agostinho, ainda mais que eu vi um vídeo do Clóvis de Barros recomendando. E eu acho que é isso, tipo, o que eu consumi, vamos lá. Eu consumi muito TikTok, também teve, eu acompanho, assim, um pouco streamers, né, teve toda uma situação aí envolvendo o Yuri, o Dona, que são os caras que eu acompanho. Eu acho que no mais é isso, tipo, esse primeiro vídeo vai ser só um formatinho que eu peguei para atualizar o que eu tô lendo e o que eu tô consumindo, que eu acho que é interessante, e depois vão ser feitos vídeos mais a fundo, principalmente nessa parte de pertencimento, e um tópico que esse livro trouxe, que para mim é fundamental, que eu tô desenvolvendo como eu vou me comunicar sobre isso, mas como a gente consegue e por que a gente deve ter apenas relacionamentos horizontais, nunca relacionamentos verticais. Então fica ligado aí, já segue, se inscreve, compartilha, comenta, faz o que você quiser, que em breve a gente vai estar saindo e tamo de volta, beleza? Valeu, muito obrigado aí por tudo ou por nada e tamo junto.